Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Conselheiros. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, trazendo convidados especiais, empresários, executivos e conselheiros, para compartilhar um pouco sobre a sua trajetória de vida pessoal e profissional. Se você ainda não se inscreveu no canal, em algum lugar aí, procure o sininho, faça a sua inscrição para que você seja notificado a cada novo episódio. Junto comigo hoje, tenho aqui meu querido amigo Udo. Tudo bem, mestre? Tudo bem, Marcelo? Tudo jóia. Maravilha. Mais uma, hein? Mais uma, vamos lá. E hoje nós temos um convidado aí para lá de especial, né? Quem tá com a gente? Nem me fala. Hoje nós estamos aqui. Temos o prazer de receber o David Beach Padilha para compartilhar suas experiências, seu conhecimento, né, para a gente conseguir disseminar isso dentro do Board Club aqui. Muito bem. David, seja muito bem-vindo ao podcast Os Conselheiros. Eu que agradeço a oportunidade, acompanho os episódios, sempre conteúdos de altíssima qualidade. Me sinto honrado de estar aqui sentado com vocês. A honra é toda nossa. Com certeza. Seja muito bem-vindo, David. E que os nossos telespectadores, então, sejam aqueles que estão nos assistindo, como aqueles que vão ouvir, porque o podcast Os Conselheiros também está disponível na nossa plataforma do Spotify. Tenho certeza que terão aí boas pílulas, insights de sabedoria com base na sua trajetória. David, está preparado para aquela pergunta que não pode calar? Sim, com certeza. Vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte: se nós olharmos para o seu LinkedIn, olharmos para o seu currículo, a gente vai ver uma foto. O David hoje é um empresário, é um executivo, é um conselheiro, é um pai, é um marido. Nós somos alguma coisa nessa foto de agora. Mas para chegar nessa foto, tem um filme. E a gente vai voltar aí alguns passos, alguns anos para trás, para contar um pouco dessa história. E nada melhor do que contar essa história pelo próprio David. Então, nós gostaríamos de voltar um pouco lá na sua trajetória de início de carreira, sabendo aonde você nasceu, origem da sua família, formação, primeiros passos ali na carreira profissional. E a gente caminha por aí com outras perguntas. Pode ser? Perfeito. Bem, eu nasci no Espírito Santo, cresci a vida inteira, né? Até antes de casar. Sou de Serra, Espírito Santo. Bem, minha mãe é de origem de imigrantes italianos, de uma cidade chamada Ibiraçu. Meu pai, um gaúcho, que veio de Caxias do Sul tentar a vida no Espírito Santo. Se conheceram, chegaram a morar no Rio Grande do Sul, uma época onde meu irmão mais velho nasceu, e acabaram voltando, e eu, né, somos em 3, né, irmãos. Sempre cresci ali num quintal grande, tinha galinha, tinha porco, tinha cabrito, Literalmente no pé da serra. no pé da serra. Conhece serra? Conheço a Serra porque nós temos um cliente lá que Geografia maravilhosa. bem ali, eu passava por aí, mas é em Aracruz. Aracruz, Ibiraçu, Isso. a origem ali, a família Beach povoa naquela região. E eu sempre cresci muito ligado, assim, a realmente fazer experiências, né? Eu sempre fui criado solto, minha mãe trabalhando o dia todo, até ela fala até hoje, não sei como é que você se criou, como é que você... Falei, mãe, nem eu. Andava, assim, bem solto pela região, uns cachorros que eu tinha, e andava pela rua. E sempre fui muito assim, né? Meu sonho era ser cientista, quando eu era criança. Inclusive, meu filho, agora de 4 anos, falou que quer ser cientista também, sem a gente ter combinado. Eu acho que a vida de cientista é exatamente isso. Você ir tentando, você vai fazendo experimentos. E foi assim, né? Sempre estudei escola pública, até o 2º grau, né? Onde eu fiz a Escola Técnica Federal, na área de eletrônica, né? Eletrotécnica. Aos 16 anos já trabalhava com técnico de eletrônica, consertando equipamentos. Foi meu primeiro emprego. E eu cheguei a fazer 2 segundos graus ao mesmo tempo e fazia Senai. Ficava 4 horas por dia ali no ônibus. Talvez tenha jovens aqui que estão nos assistindo também. 2º grau, ele está dizendo, pessoal, é o antigo colegial que hoje é o ensino médio, é isso, né? Exatamente. Fez um normal e um técnico. Eu fiz 2 técnicos. Fiz um de eletrotécnica na escola técnica e fiz também processamento de dados. Programação e eletrônica ali simultaneamente. E fazia Senai, que era braçal mesmo, trocar rolamento de motor, trocar... E eu fazia
assim, mais ou menos 4 horas no ônibus, porque eu fazia de manhã num lugar, saía de Carapina, em Serra, 40 minutos até onde eu estudava de manhã. Depois eu estudava no Senai, no Civit, que é quase 1h30. Depois eu voltava para o centro de Vitória, onde é a escola técnica. Então eu sempre saía de casa às 6 horas da manhã, voltava às 11 horas da noite durante muitos anos da minha vida. Nossa. Isso com quantos anos? 16 anos. Sim, 16 anos. E então essa questão de mão na massa, de esforço, assim, para Arregaçar a mão. eu nunca tive problema, né? E é isso. Então eu fiz escola técnica na parte de eletrotécnica, fiz processamento de dados, programação, e já comecei a trabalhar logo cedo. Entrei no curso de ciência da computação, me formei em ciência da computação e sempre trabalhei nessa área, né? Iniciei trabalhando na Autoglass, né, como na área era supervisor de desenvolvimento. A Autoglass cresceu exponencialmente nos 8 anos que eu trabalhei lá. Fazia programação, cuidava do time, banco de dados, até apareceu uma oportunidade na Vale, onde eu trabalhei por mais 5 anos. A Vale, eu era responsável pela área de crise em sistemas, então todos os sistemas que davam problema, meu time atuava, resolvia, buscava, e ali foi onde eu tive o contato corporativo. Eu acompanhava os fechamentos mensais, né, no Rio de Janeiro, onde a gente tinha que acompanhar ali todo o processo para a divulgação dos resultados. Uma empresa que naquela época tinha milhares de CNPJs, você consolidar. Então, eu auxiliei em todo o processo para otimizar esse... E ali eu tive vários contatos, né? Com essa parte mais administrativa, digamos assim, porque eu sempre fui muito técnico. Até ser imerso nesse universo quando eu decidi empreender. Já trabalhava, né? Trabalhava na Vale, junto com outro sócio, decidi abrir uma empresa e, paralelo, tocava essa empresa, tocava meu emprego, né? Até tomar a decisão de sair 100% e assumir a minha posição como empresário. Aqui é bom a gente fazer um parênteses, né, Udo? Porque muitos executivos nos procuram para um processo parecido, não na questão de ir para um empreendedorismo, mas de ir para um conselho. Então, enquanto são executivos, como você foi ali o executivo, mas que depois foi para o empreendedorismo, executivos que, na verdade, querem ir para a cadeira do conselho. E nada melhor do que fazer isso enquanto você ainda é um executivo, né? Ainda tem aquele sobrenome de um local, né? Abre-se algumas portas. A gente quer queira, quer não, nós muitas vezes nos apropriamos do sobrenome da empresa onde nós trabalhamos. Isso pode te ajudar ou não, desde que você saiba utilizar isso, né? E no seu caso, então, você continuou trabalhando e abriu seu negócio paralelo até que ele ganhou uma certa musculatura para que você pudesse migrar. Ele reviveu o ensino médio, né? Ele fazia várias escolas, então agora ele trabalhava num lugar. Uma empresa só 8 horas estava pouco. Não era 8 horas, tá? Porque era crise, então caiu o link da Austrália. Para eles é 4 horas da tarde, para a gente não. Então nunca tive... A questão é a seguinte, eu sempre tive da máxima que o melhor momento de se cavar um poço é quando você não está com sede, né? O melhor momento de cavar um poço novo é quando a água não acabou ainda. Isso te dá mais tranquilidade, né? Para usar, testar, né? Empreender sempre é um experimento, você tem uma tese de que aquilo vai dar certo. E você nunca tem todas as variáveis. Você parte de certas premissas que normalmente 100% delas dão errado. Você acha que é só abrir uma empresa, botar um endereço e um site, tá lindo, maravilhoso, os clientes vão vir, né? Não é assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Foram quase 4 anos até a empresa ter condição, e aí tinha um outro sócio, já tinha equipe para ter condição de suportar todas as pessoas ali. Então foi um investimento, final de semana, no início da empresa ali, a gente botava dinheiro para pagar as contas. E isso, assim, me deu bastante vivência, né, em trabalhar com pouco. E foi seguindo, né? Então hoje eu estou indo para a 4ª empresa, vários negócios. Quarta empresa, porque foi se acumulando ou porque não deu certo, fechou, abriu? Não, 4ª empresa se acumulando. Questões, assim, adicionais, né? Parabéns. Então, assim, e alguns complementares, né? Tipo, por exemplo, uma empresa vai ter como principal cliente a outra, mas podendo prestar serviço para outros.
e assim, sucessivamente criando um ecossistema. Quando foi a abertura da primeira empresa? Foi em 2009. Você tinha quantos anos? Tinha 29 anos. 29 anos, já casado? Assim, minha história pessoal, eu tive um filho com 21 anos, com a namorada, e aí eu casei depois com uma outra, tive 2 filhos, fiquei casado 13 anos, acabou a gente se divorciou, casei de novo, e tenho mais 3 filhos, então um total de 6. Então... Empreender mesmo, mas não é. Ele é empreendedor. Por si só, empreender no Brasil já é um ato de heroísmo. Né? A gente sabe, empreender no Brasil, né, requer muita coragem, muita persistência e resiliência. E agora ainda com 3 casamentos, 6 filhos, né? Não é normal a gente ver, né? Mas parabéns, cara. Então seu primeiro filho já é adulto. Ele tem 22 anos, mora na Austrália, Davi. Olha só. Eu brinco que eu tenho um filho de mamando a caducando, né? Tem filho de 22, tem 2, um de 18, uma de 14, Nicole. Tem o Luiz Carlos, de 4, Lorenzo, de 2 anos, e a Sofia, de 3 semanas aí. Olha só. Parabéns, cara. Parabéns. Então, assim, eu já vivi todas as fases de bebezinho, adolescente, todas as questões relacionadas e ao mesmo tempo com empresa acontecendo, a vida mudando. Eu acho que eu viver num mundo caótico já é normal, o meu normal, né? E isso. Você continuou morando em Serra? Eu moro agora em Vitória. Eu já morei 12 anos em Vila Velha, né, que é da Grande Vitória. Aí quando eu casei, acabei mudando para Vitória mesmo, ficar mais perto. Apesar de ser tudo muito perto, né, poucos minutos, mas ali agora eu moro em Vitória, aí, apesar de que o escritório da minha empresa é em Vila Velha, mas como nós, durante a pandemia, tivemos necessidade de crescer e falta de profissional, a gente acabou contratando profissional Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo, Rio, acabou que a empresa ficou 100% home office. Então, nós tínhamos um andar, acabamos entregando, estamos com uma sala só para ter um lugar para as pessoas dali da região poderem ir. Mas eu acabei também trabalhando home office, né, nessa parte. Criei ali um escritório para mim e conseguimos criar essa dinâmica hoje das empresas todas são home office. Salvo quando alguém faz questão de ir ali, às vezes ter um lugar para ir. Eu queria pegar um gancho aqui, ainda lá com 29 anos, executivo de uma empresa ou num cargo crescimento, decide empreender, abre a primeira empresa. Conta pra gente dessa primeira empresa, desafios e como veio a segunda, a terceira e a quarta. Por quê? Muitos conselheiros, empresários que estão aqui nos assistindo, de repente eles têm um CNPJ. E uma das alternativas para crescer é justamente criar outras empresas para fazer justamente o ecossistema que você falou aqui. Mas eles não estão tendo essa visualização, né, Aldo? E nós, como conselheiros, podemos ajudar as empresas levando esse tipo de informação, de conhecimento para aquele empresário das alternativas que ele pode ter ao criar outros negócios que se complementem. Então, conta um pouquinho dessa história que eu acho que ela vai ser bem rica. Eu acho legal porque o David já tocou nesse ponto, mas é bem importante para você que está querendo ir nesse caminho, que além de você estar prestando serviço para a sua própria empresa, você pode alavancar, você pode escalar isso, prestando para outras empresas também. Né? Então, a tua chance de diversificar e de atingir aí um resultado satisfatório é muito grande. Então, vamos lá, David. Perfeito. Bem, obviamente, eu não sou dessa de que... não gosto muito da ideia de já ir testando e fazendo várias coisas sem antes exaurir o máximo que aquele negócio pode dar, né? Até para você ter mais experiência. Então, eu comecei com uma empresa que presta consultoria, infraestrutura em nuvem, aí demanda desenvolvimento, e aí isso me deu... vamos abrir a parte de desenvolvimento, porque sempre a pessoa vem buscando infraestrutura para se desenvolver. Então, é legal você primeiro ter um pouco da necessidade, pelo menos minha experiência, antes de não chegar simplesmente abrindo, né? Mesmo porque tem custo, e eu acho que o maior custo é o tempo e às vezes a energia que você bota naquilo. E no meu caso, nós vimos as demandas, né? Essas foram as 2 primeiras. As outras agora,
diz respeito à demanda futura que eu estou, né? Aí você começa a ter mais experiência, uma especializada na área de inteligência artificial e outra de educação, né? Para criar um ecossistema que visa alavancar as outras empresas. Então, quando você verifica, por exemplo, né, tem um caso clássico, né, do mapa de sinergia de Walt Disney, onde ele desenha, olha, eu vou criar um personagem, esse personagem eu vou estar mapeando o quê? Vou estar mapeando qual é o meu market share. É o mind share, é a mente da pessoa. Você consegue ser fã de quantos super-heróis? Você consegue conhecer e ser fã de quantos personagens? Aí depois isso vai demandar o quê? Filme, que vai demandar parques. Então, o Walt Disney nos dá essa aula, isso na década de 50, né? Então, assim, sempre buscar, antes de tentar algo completamente diferente, sempre tenta buscar essa sinergia entre os negócios, porque a tendência é que, e indo com calma, então eu sempre, e eu acabo sendo conselheiro dos meus clientes em muitos aspectos de negócio, que eu trabalho com tecnologia, e as pessoas sempre buscam assim, vou fazer um aplicativo. Eu quero fazer um aplicativo. Eu falo, cara, esquece o aplicativo. Finge que você tem um aplicativo hoje, está pronto, está aqui. E aí? Muitos não tem nenhum negócio montado, não tem nenhum problema definido. Então, assim, o problema, ele vai existir e qualquer solução que você der, ele é um meio pelo qual esse problema vai ser resolvido. Só que se você não definir muito bem o problema, você vai ficar, né, eu vejo empresas gastando muito. Pessoas que vêm até mim já na terceira tentativa, e às vezes o cara não fez o básico, que é identificar que talvez esse negócio, essa ideia dele mirabolante, não vai ter mercado. Então, assim, voltando à sua pergunta, a recomendação parte do princípio que você abriu o seu negócio, está tudo pronto. Vamos fazer simulações mentais aqui. Porque já teve situações onde o cliente, na terceira tentativa, descobriu que simplesmente não teria mercado. O mercado do produto dele seria pequeno. Tem um caso que é bem assim, que eu me inspiro para dar de exemplo, o Easy Taxi, né? Quando foi criado por Thales Gomes, ele fez o quê? Inclusive foi pioneiro no mundo, né? Você pedir um táxi pela internet. O que ele fez? Você vai colocar no Google um número, Easy Taxi. Ele iria entrar no aplicativo, era um formulário do Google Docs, que a pessoa botava onde ele estava, a roupa que estava vestindo, para onde ele ia. Tinha um estagiário que pegava aquelas respostas, em tempo real, entre aspas, ligava para o ponto de táxi mais próximo e mandava o táxi até a pessoa. Então, o primeiro foi validar se teria aderência as pessoas pedirem táxi pela internet. Ele validou. O problema existia. Eu tinha público. O aplicativo foi o meio pelo qual eu resolvi esse problema. Então, não colocar nunca, né, a carroça na frente dos bois. Entenda o negócio que você quer empreender. Isso acontece assim, eu vi grandes empresas, quando o caixa está cheio, começa meio que dar tiro para todo lado. Pô, isso aqui fulano está fazendo, está ganhando dinheiro, vou fazer também. Isso aqui está fazendo, ganhando dinheiro. Daqui a pouco você não consegue sustentar aquilo. Aconteceu uma demanda absurda por inteligência artificial uns 4 anos atrás. Profissionais caríssimos, por exemplo, não tinha demanda para isso. As empresas não tinham essa demanda. Então, empresas montaram times caríssimos, muitas faliram, quase fecharam as portas, tentando se antecipar a algo que não tinha nem mercado. Porque é bonito de falar. Aconteceu a mesma coisa com o metaverso, vocês devem ter visto aí, né? Várias empresas querem mexer com o metaverso, sem ninguém nunca tentava, já tenta usar o metaverso. Eu sei por que não deu certo. A quantidade de computador que você precisa para entrar no metaverso é absurda, é um computador de jogo. Como é que você consegue colocar? E ninguém nunca pensou nisso, você teve toneladas e toneladas de grana. Você não tem como escalar isso, né? Não tem como, né? Eu atendi, inclusive, alguns clientes que a infraestrutura necessária para ele rodar um metaverso era coisa de 20, 30 mil dólares por mês. Como você consegue monetizar isso? E ele investiu muito para ter isso pronto. É a mesma coisa você abrir um shopping em JK Iguatemi no meio do deserto do Saara. Abrir aí. Então, sempre estude o mercado, assim, confie no seu feeling, tá? Muitas vezes alguém vai te chamar de doido, alguém vai falar que isso não vai dar certo. É difícil, né? As pessoas terem a sua visão.
A gente vê as próprias estatísticas, né, Marcelo? No ecossistema da inovação, eles trazem isso, né? Que uma boa parte das startups, né, elas ficam pelo meio do caminho, porque às vezes não tem um produto que é adequado ao mercado, né? Não foi validado, como você colocou, né? E uma grande parcela também que aquele idealizador, aquele empreendedor, ele fica muito ligado no produto dele. Aí você colocou um exemplo bastante interessante. Ele falou, tá bom, o produto está aqui, vê o resto da empresa também. E às vezes ele se esquece que para empreender, né, além daquele bom produto ou serviço que ele vai prestar, tem uma série de outras atividades em paralelo que ele precisa desempenhar também. Exatamente, a pessoa não estuda o simples, né? É como se eu chegasse num lugar e falasse, eu preciso cavar um buraco. Vou lá ver a melhor pá, melhor tal, espero aquilo, construo, quando chega eu descubro no momento que chega a pá que eu tô em cima de um solo de granito. É mais ou menos isso, né? As pessoas, eles não têm essa visão, e é um exercício mental. Eu já peguei um caso, por exemplo, de uma pessoa que queria fazer um lançamento de uma biblioteca. Isso muito acontece da seguinte forma: a pessoa está fazendo direito. Poxa, aqui livros são caros. Eu vou fazer uma biblioteca de livros de direito. Bem nichado assim. Aplicativo. Já tinha investido bastante naquilo. Aí eu cheguei e falei assim, você sabe o que é você fazer um livro por assinatura numa plataforma de aplicativo? Não. Olha isso aqui. Aí você traz para a pessoa e mostra, você está vendo? Tem uma cláusula aqui na Apple Store que você não pode fazer isso. Nem sabia, já tinha investido tanto. Ele estava tão focado no aplicativo pronto, que aí foi esse exercício. O aplicativo está pronto. O que a gente precisa para seguir? Mas finge que está pronto. Quais são os próximos passos? E agora? O cara, depois de ter gastado, podia ter gastado menos. Aí ele depois teve uma outra ideia, aí bacana. Então, assim, mas empreender sempre é uma tese. Sempre você parte de uma premissa e eu sempre recomendo, começa pouco, né? E depois vai testando antes de investir e segue. Então conta pra gente como é que foi a primeira empresa, o que ela fazia ou faz até hoje, e como foi os passos até chegar às 4 empresas que você tem hoje. Bem, a Flexa, que é uma empresa da área de infraestrutura, né, em nuvem, que cuida de soluções, né? Por exemplo, leva a infraestrutura para escala. Tenho vários clientes, alguns eu não posso falar, mas são de uso. As pessoas usam no seu dia a dia. Nós ajudamos a rodar uma infraestrutura que não cai. Ao mesmo tempo, começaram a aparecer demandas assim, poxa, eu preciso, já que você está aí, você consegue desenvolver? A gente indicava para desenvolvimento. Aí veio a Vila Apps, que é uma empresa de desenvolvimento, que quando ganha cliente, precisa rodar isso em algum lugar. Uma Flex. E tem uma empresa que está bem embrionária, que é a VoiceTone.ai, que aí usa 100% inteligência artificial para resolver problemas da área de atendimento ao cliente. Basicamente, eu uso uma IA generativa para ouvir como as pessoas conversam, ler como as pessoas conversam e fazer proposições de mudança de comportamento para que as pessoas aumentem. Por exemplo, uma empresa de cobrança quase dobrou o lucro, só testando essa solução, e a gente está avaliando para expandir, porque não tem ainda aquilo que eu falei, né? Land and expand. Primeiro, bota o pé em alguma coisa, entende, usa ali, cria seus primeiros clientes de graça, né? Eu fui nos meus próprios clientes, falei, olha, eu tenho essa ideia, vamos testar? Mas pode acontecer de você continuar de onde você está. E é uma outra, que é a Next Learning, que é uma startup de educação focada em ensino de tecnologias disruptivas para executivos. E a inteligência artificial, blockchain. As pessoas não sabem o que dá para fazer com isso. Porque eu não consigo ter um mercado para vender IA se as pessoas não sabem o que dá para fazer com isso. Então, como eu te falei, a questão do ecossistema. Nós temos hoje, inclusive até o Faria, né, da Bot, fala muito isso, né? Vamos aumentar a nossa caixa de ferramentas. Se você só conhece martelo, você vai lá na sua empresa e vai ver apenas problemas que um prego resolve. Você não tem essa visão. A partir do momento que você começa a conhecer novas ferramentas, você tem uma visão completamente diferente. Então, assim, a minha ideia das empresas foram sempre baseadas, como eu te falei, né, em conexões e que tenha relacionamento. Essa parte de IA está muito em voga hoje, né?
As pessoas não sabem o que dá para fazer, tá todo mundo bem desesperado. Semana que vem inicia. Mas uma pergunta para uma pessoa que é, sem dúvida alguma, muito mais especialista do que eu nessa área. Você acabou de falar agora há pouco sobre o metaverso, né? E porque ele flopou, enfim, não deu certo. O IA não tende a ir por esse mesmo caminho. O IA tem um destino diferente. Acontece que tem aquela curva, né? Primeiro vai vir esse hype, assim como aconteceu. Aí gera toda essa poeira. De repente a poeira baixa. E você vai realmente poder separar o joio do trigo. Mas o que é real e o que é imaginário, né? As pessoas têm uma visão muito... Meu Deus, dá para fazer muita coisa. Nós vemos aí, por exemplo, as pessoas usam o ChatGPT, né, no seu dia a dia. É possível, sim, usar para o seu uso pessoal, para várias coisas. Só que como uma empresa, uma corporação pode usufruir disso, tem várias soluções que nós estamos descobrindo. Quando falo nós, tá todo mundo. Existem teses de doutorado sendo feitas em cima do que é possível fazer com essa IA generativa que foi criada. Até 2018, o consenso da ciência é de que nós só estaríamos onde nós estamos hoje daqui a 30 anos. Dezembro de 2017, o Google tentando encontrar uma forma de fazer um tradutor melhor, abriu a caixa de Pandora, lançou um artigo científico que descreve um elemento chamado Transformer. Não é aquele Não é do filme, né? Não é do filme, não, mas é um conceito que permitiu criar esses modelos que ela tem um comportamento praticamente humano. Só que o que dá para fazer com isso? Assim, gerar dinheiro com isso, né? Nós vemos casos assim, que só será possível dar aderência à ferramenta se ela de fato estiver resolvendo casos reais, de fato estiver gerando valor, né? Então, por exemplo, um cliente aqui, um grande e-commerce, inclusive vai ser um caso público pela Amazon, que a gente está trabalhando fortemente, porque a Amazon, por exemplo, ela tem infraestrutura para rodar isso, que você tem uma descrição de um produto, por exemplo, cola bastão XPTO 30 gramas. Aí você bota no seu e-commerce a descrição e a foto. Você pode usar uma IA para fazer uma descrição de vendas dessa cola bastão. Cola bastão, XPTO, não tenha medo de use para os seus trabalhos, aquela coisa assim, que você vai olhar, ler aquilo e fala, eu vou comprar essa cola, não sei para que serve, mas vou comprar. Só que quando você faz isso, os indexadores te indexam melhor, os primeiros testes estão aumentando de 30% a 40% as vendas. Aí você pega uma empresa com 220 mil SKUs, como é que você faria isso manualmente? Não tem como. Uma grande construtora que nós estamos trabalhando, nós estamos com 4 grandes construtoras, assim, grandes mesmo. Elas fazem um pré-venda de uma grande obra. Fica, às vezes, 2 anos fazendo. E ele faz para participar de uma licitação. Pode ganhar ou não pode ganhar. A cada 10, eles ganham uma. Eu consigo fazer uma IA generativa que ajude ele a fazer 20 em vez de 10 com o mesmo time? Consigo, está sendo treinado. Então, treinar modelos para fins específicos é o que está acontecendo. Então, só respondendo a sua pergunta, nós estamos ainda arranhando a superfície do que é possível. E é possível. É diferente do metaverso, que foi criado toda essa celeuma em cima, e quando você começa a usar, de fato, nós não tínhamos capacidade de rodar. Então, eu brinco que a IA hoje o Bitcoin é 10 centavos. Está só começando. Nós estamos ali naquele iniciozinho, sabe? Esse telefonezão tijorola, perto do que pode acontecer no futuro ainda, não tem como saber. Uma coisa é certa, não vai substituir o ser humano. Isso aí, o ser humano utilizando a inteligência artificial vai substituir muita coisa. Agora, a inteligência artificial ela não tem como ter vontade, ela não tem como ter desejo, não tem como ter querer. Ela não tem como querer. Criatividade também, né? Somente um cérebro biológico é capaz de criar. Eu tava lembrando daquele livro que foi lançado recentemente, né? E fala justamente sobre isso. Qual que é a real ameaça que a gente tem em relação à inteligência artificial? E, na verdade, não é que é uma ameaça. A nossa energia ela vai ser voltada para outros campos, né? Para criatividade, para imaginação, enfim, e tudo que é aquilo que pode ser padronizado, vamos dizer assim. Então, não vou dizer padronizado, mas que pode ser executado. Rotineiros que você pode ensinar uma inteligência artificial a executar, vai ser feito pela inteligência. Mas outras capacidades que o ser humano tem, essas de criatividade, a vontade, os sentimentos, isso não vai ser suficiente. Eu vou dar um exemplo, né? Eu tenho
uma live chamada Conselho Estoico com 2 colegas que eu conheci aqui na Bode Academy. Cláudia Torres e o Felipe Figueira. Chamado Conselho Estoico, nós usamos a inteligência artificial para estudar estoicismo. E cada encontro a gente fica impressionado, porque uma das características dessa inteligência é que ela consegue ler um livro e consegue te falar como seria aquele personagem respondendo determinadas questões. Isso é uma coisa que foi descoberta, não foi programado, né? Ele pode ler um livro, é o que a gente já fez, inclusive, esse encontro com J.R.R. Tolkien, né? Senhor dos Anéis, e onde ele, através de seus livros, a gente conversou sobre lealdade. E aí, todo episódio, eu preciso criar uma arte gráfica daquilo. E sempre mais ou menos o convidado com um fone de ouvido, e eu faço isso em 5 minutos. Eu tive uma ideia, como a gente entrevistou Schopenhauer, filósofos que já morreram há séculos. Eu falo assim, Schopenhauer num podcast. Aí ele gera a imagem de Schopenhauer, perfeito, parece uma foto. Eu tive a ideia de fazer. A distância entre a minha ideia e ter algo concreto agora tá assim, ó. Essa é a diferença. Tá do lado, né? Só que tem que ter alguém... A ideia não tem como sair da máquina. Né? Alguém tem que apertar o botão Alguém e tem que saber, alguém tem que querer fazer aquilo. E aí você tocou num ponto que outro dia nós estávamos conversando aqui, especialmente voltado para as novas gerações, que às vezes falta repertório. Porque quanto melhor você for na sua escrita, no seu conhecimento geral, você vai poder colocar uma demanda, uma pergunta, um prompt, né, que é o termo utilizado hoje, para pedir para a inteligência artificial criar algo para você. A partir do momento que você não tem essa capacidade de escrita, de saber o que você quer e pedir adequadamente, a inteligência artificial só vai fazer aquilo que você está pedindo, então ela não te entende. Exatamente. É como se eu tivesse uma pessoa que, exemplo, faz um quadro para mim. Tá, como é que é esse quadro? Se a sua mente tiver só aqueles... Não, eu tô falando o seguinte, né? Mesmo que eu for descrever uma imagem, se eu só consigo imaginar um pauzinho assim, né? Não tenho esse repertório, como você falou. Inclusive, esse é um dos grandes artefatos que irão faltar no futuro. Por quê? O primeiro grande salto cognitivo foi o livro. É aquela escrita, né? Você já imaginou que é capaz da gente entrar na cabeça de uma pessoa que viveu não sei quanto tempo atrás e ler os pensamentos dela através do livro? Isso foi um grande salto porque permite que a gente possa contar a história e nós possamos persistir um conhecimento ao longo do tempo. Se as pessoas, né, não têm acesso, não entram dentro disso, não bebem dessa fonte de novos conhecimentos, ela vai ser muito rasa. Ela não vai conseguir usar. Ela vai ter uma inteligência artificial que vai ser como se eu tivesse um F-22 Stealth que eu entro ali e só fico ligando e taxiando. Né? Exatamente. É o que eu falo. Um ser humano preparado para usar isso que vai fazer diferença. E até o Walter Longo fala muito isso, né? Então, você quer estar útil no futuro? Não é treinar a inteligência artificial. É cada vez mais fazer o que já faziam os astecas, né? Estude, busque conhecimento. Que ponto importante, né? Porque nosso público aqui, grande parte dele, são executivos ou ex-executivos, conselheiros ou profissionais que desejam se tornar conselheiros. E que tiveram uma carreira e uma jornada de 20, 30, 40 anos, muitos bem-sucedidos, mas que a fórmula que os trouxe até aqui não vai funcionar talvez daqui para frente se ele não souber utilizar os meios tecnológicos, especialmente a inteligência artificial, a seu favor. Então, a necessidade de continuar aprendendo, de continuar evoluindo, ela é constante, seja para aqueles que são jovens, que estão entrando no mercado de trabalho, mas para aqueles que outrora foram grandes executivos, eu sei tudo, não preciso mais. Não existe isso, não tem como continuar aprendendo. Já era, esquece. Os ciclos de inovação estão cada vez mais curtos. Parte da minha história, eu morava lá em Carapina, em Serra, perto da minha casa tinha 2 irmãos gêmeos, que eles tinham uma oficina de máquina de escrever, aqueles equipamentos de, sabe, aqueles caixa de registradores. Caixa registrador. Eu ia lá, eu era criança, eu ficava louco na oficina deles. Inclusive, eles apareceram no Fantástico, eram 2 gêmeos casados com 2 gêmeas. Nossa. Pedro, Paulo, Lúcia e Lucinda. Eu lembro até o nome, assim.
Bem, não sei onde eles estão agora, mas eles eram os melhores mecânicos de máquina de escrever que eu conheci. Né? Então, assim como aconteceu com a máquina de escrever, está acontecendo o tempo todo com várias coisas. Então, essa do que eu já sei, isso aqui eu já sei demais, a sua experiência, a sua vivência, principalmente soft skills, é isso que nos faz humanos, né? A empatia, a capacidade de ler as entrelinhas. E você se especializar ou buscar o conhecimento só vai te dar uma ferramenta. Então, você vai ter algo que é mais difícil ter, que eu brinco, que é a macaco-ovelhagem. Não existe algoritmo de compressão da experiência, não existe, não foi inventado ainda. Homem-hora durante muitas horas, e você vai ter uma ferramenta que vai te ajudar entre a sua ideia e a coisa pronta, ser mais curto. Quem te segura? Então, assim, até uma das premissas, né, da Bode Academy, que eu gosto muito, né, manter sempre ali long life learning, manter-se... Eu busquei um conhecimento até no PFCC de coisas que eu nunca tinha pensado, assim, foi muito gratificante, foi muito bacana, ótimos professores. E assim, isso só me dá mais repertório, porque qualquer que seja o desafio, eu vou ter mais ferramenta para lidar, né? E a inteligência artificial é isso, inclusive para você aprender. Eu uso muito para aprender. Eu pego um conceito complexo, eu falo assim, me explica esse conceito como se eu fosse uma criança de 5 anos, criança de 10 anos. E é muito interessante, porque você começa a entender certos aspectos e te ajuda a construir um entendimento mais geral sobre aquilo. Eu recomendo todos, façam esse experimento. Chega uma inteligência artificial e fala assim, me explique determinado assunto como se eu tivesse 7 anos de idade. Vamos lá, 5 anos, às vezes ele fala muito. Dica de ouro, hein, gente? Olha lá. Cara, eu pedi para explicar a física quântica. E a explicação foi tão impressionante que eu falo assim, eu precisaria ler quantos livros para chegar à conclusão que é aquilo? Então, para a área do aprendizado, vai ser uma revolução que nós nunca tivemos capacidade de ter. Então, escola ainda que não permite o aluno usar o celular, usar o computador, consultar matéria. Eu acho que o modelo das escolas ele tem que ser urgentemente revisto. Porque agora, né, puxa para aquilo que você falou, David, né? Aquela coisa que é automatizada, que é, vamos dizer, rotineira, vai ser substituída, né? Você precisa desenvolver outras habilidades, outras competências agora dos alunos, né? Então, o modelo escolar, para mim, tem aí um grande desafio. Agora eu falo o seguinte, eu vejo isso, tá? Uma das escolas mais, assim, considerado top de educação no mundo, a Finlândia. Os meninos lá da equivalente à nossa 5ª série ali, sem calculadora, e somente atividades lúdicas, atividades ali, vai fazer na mão mesmo as coisas, porque você tem que exercitar seu cérebro, porque senão também você vai ficar assim, né? Agora, chega um determinado momento que realmente ele é uma ferramenta que tem que ser aprendida. Mas é igual... Eu falei o seguinte, né? Igual os professores falavam assim, professor, por que eu aprendo a... Trigonometria. Na época da escola técnica, né? Eu falava assim, professor, por que eu tenho que fazer esse cálculo na mão se a calculadora faz? Ué, por que você anda se tem cadeira de roda? É mais ou menos isso. Você tem que saber, porque na verdade, quando você está fazendo um problema de matemática, você não está ali para poder calcular a raiz quadrada de x. Você está aprendendo a lidar com variáveis e exercitando seu cérebro a lidar com problemas. O objetivo é outro. Só que chega um determinado momento, por exemplo, o país está bloqueando determinado acesso à inteligência artificial. Você está fazendo com que as pessoas daquele país, quando o mundo todo está lutando com o AK-47, você está com sua população pau e pedra. Então é uma ferramenta, tem que saber ser usada, tem muita coisa acontecendo, muito está por vir, nós estamos só arranhando a superfície do que é possível. Inclusive, pela primeira vez entrou em áreas assim, eu uso para estudar coisas complexas, eu uso para poder criar coisas ou revisar coisas, e eu uso muito fazer resumo, né? E me ajuda a entender. Mas é algo que, como você já falou, se a pessoa não souber com o que usar, não tem mágica, né? Você pode ter o melhor forno do mundo, mas se os ingredientes não forem bons, né? Não tem como ser uma coisa boa, né? David, me diz uma coisa.
executivo, empresário, bem-sucedido, casado, 6 filhos. Aonde entra o conselho na sua vida? Porque em algum momento você procurou a Board Academy, é um dos nossos board members aqui. E aí, como é que foi essa história com o conselho? Bem, chegou um momento que eu percebi que algo que eu fazia informalmente, que era ajudar meus clientes dando certos conselhos, poderia ser usado profissionalmente. Então, entrei na Board Academy, fiz os programas, vi que realmente, né, eu acredito que o primeiro passo de qualquer coisa é simplesmente a humildade de assumir a ignorância. Eu era muito, assim, aquém do desejado em vários aspectos, que eu percebi ao longo dos programas que eu fui fazendo. E fui me preparando, né, melhorando, e eu vi que eu posso hoje ajudar como ter ajudado, né, já algumas startups, algumas outras empresas, em ter uma visão mais sistêmica com o uso de tecnologia ou não. Tá? A tecnologia é um meio pelo qual a gente consegue acelerar muita coisa, a transformação digital, mas tudo parte de uma estratégia. Então, o Board Academy me ajudou nessa formação e que eu vi como um passo da minha vida. E como eu falei, o melhor momento é quando, né, você cria Cavar o poço é quando você não tem sede. É isso aí. E é bacana, mas esses ensinamentos me ajudaram muito nas minhas empresas, ajudou muito na minha vida pessoal. Então, sempre é uma forma, nós somos sempre em construção, né? Sim. Então, eu brinco que é como tijolinho a mais, você vai botando a muralha da China, que não tem fim. E é bacana, né? Porque você como empresário, agora vendo o lado do conselheiro também, você consegue combinar isso, né, de uma maneira bastante interessante, né? Ver o valor disso. Você sabe que nas nossas formações aqui, né, desde o Board Starter, PFCC e Lean Governance, nós temos alguns públicos, né? É um misto de executivos que querem se tornar conselheiros ou ex-executivos, conselheiros que já atuam no conselho de alguma empresa, mas não têm um certificado, por exemplo. E nós temos empresários que nos procuram para entender um pouco mais do conselho, para justamente depois implementar esse conselho nas suas empresas. Eu não sei se esse é o seu caso, mas em algum momento, provavelmente isso vai passar na sua cabeça também, em ter conselho na sua própria empresa. Nós estivemos juntos lá visitando um empresário, né? Contou pra gente a importância dele ter conselho nas empresas dele, né? Já são 7 empresas do grupo. Então, ele fala assim, quando eu vou conceber uma nova empresa, criar um conselho já está desde a origem daquela nova empresa, tanto que eu sei que é bom que isso me ajuda, e como diz o Farias, a olhar os outros lados da montanha, né? Então, a gente não tem a capacidade de olhar como um helicóptero ou um drone todo o cenário. A gente olha pela nossa ótica, pela nossa perspectiva, experiência, e ter outras pessoas que possam olhar aquilo que a gente não está olhando ajuda muito. E esse é o papel do conselheiro. Perfeito. Exatamente. Então, assim, perfis diferentes, visões diferentes, isso compõe sempre a melhor decisão. As pessoas sempre foram assim, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. E vendo isso, eu já vi muitas empresas fecharem. Assim, uma da área de educação que praticamente foi pioneiro na área de e-learning no Brasil. Assim, essas visões, às vezes, que os empresários têm, que sempre funcionou assim, isso vai ser cada vez pior. Muda-se as gerações, muda-se a forma como o seu público compra, e quem não está ligado nisso, com a ajuda, né, de alguém que fique, né, que esteja ligado nisso, pode ser que o tsunami venha e você nem fique sabendo o que está acontecendo. É isso. Você não tem nem tempo de reagir, né? Porque é o seguinte, né? Os sinais, eles não são muito claros quando as coisas vão acontecendo. Por exemplo, o caso que eu falo. Existe uma empresa do Espírito Santo que converte qualquer veículo em veículo autônomo. Eles converteram primeiro um ônibus junto com a Marco Polo, um ônibus autônomo, totalmente seguro. Não está liberado pela nossa legislação para andar nas vias públicas, mas em grandes empresas, né, que tem aqueles... São aquelas plantas industriais gigantes, já tem vários andando. Essa mesma empresa está fazendo um avião autônomo com a Embraer. Aí você tem uma empresa que a sua vida é fazer gestão de motorista.
Você pode pensar que daqui a 10 anos, 70% da frota de motorista do Brasil... Você não vai ter mais motorista para gerir, né? E aí? Ah. Aí isso é uma provocação, uma das provocações que eu falo assim, na questão da IA. Então, isso está acontecendo... No caso de IA, mas existem várias outras coisas, até o formato como as pessoas se interagem hoje com as marcas, todas essas questões das redes sociais têm mudado completamente o comportamento. Pode ser que a cada vez mais empresas antigas elas irão desaparecer. E não falo assim, mas a empresa é empresa de agronegócio. Não, eu acho hoje que não existe nenhuma empresa que não deva buscar ser uma empresa de tecnologia. Já foi a época. Nenhum segmento. Não existe nenhum segmento. Mas eu não sou da área de tecnologia. Não existe nenhum segmento que não é de tecnologia. Você pode não ser, mas a tua empresa ela vai estar fortemente influenciada. Não, e olha que coisa interessante. A gente aprendeu na época da faculdade lá sobre matriz SWOT, matriz BCG, forças de Porter, né? Uhum. E ali, especialmente no forças de Porter, tinha o tal do novos entrantes. Né? E a gente fala assim, pô, então, quer dizer, eu venho do cachorro-quente, eu tenho que pensar nos meus concorrentes que vendem cachorro-quente, mas eu tenho que pensar no novo entrante, que é o cara que vai vender coxinha ou hambúrguer. Hoje esse negócio está tão exponencial que as empresas de tecnologia são meus concorrentes sem eu prestar atenção, né? Então, quando você olha para um Google, Facebook, Microsoft, que são aí as mais famosas, uma GM, uma Ford tem que se preocupar, um Itaú, um Santander tem que se preocupar, porque eles são de tecnologia e estão invadindo segmentos que não tem nada a ver, teoricamente, originalmente, com tecnologia, né? É isso daí, porque o que uma empresa de tecnologia faz, uma das empresas que eu mais admiro, né? Além da Amazon, é a Apple. A Apple, ela lançou uma conta no cartão dela que se tornou quase o maior banco dos Estados Unidos da noite pro dia. Então, assim, antes dos caras perceberem o que estava acontecendo. Porque o que ela tem? Ela tem acesso a 1 bilhão de pessoas mais ricas do mundo, através do iPhone. Né? Então, se ela fala assim, olha, a partir de hoje, se você quiser usar a sua conta na Apple Store para botar dinheiro, vai render 5 vezes mais, se eu não me engano, do que um banco tradicional. Uma marca que tem credibilidade, ao ponto, acabou. Foi maior do que um monte de banco. Se ela começar a ser uma processadora de pagamentos e não usar uma Visa e uma Mastercard, ela pode ser. Então, assim, mas, poxa, quem imaginar que uma empresa que fabrica celular seria a minha? Porque eles sabem que eles não têm o celular. O celular é só a ponta da iceberg. Então, as pessoas têm que ter essa visão de que hoje não existe setor. Por isso, assim, respondendo também aquela questão do conselho, né? Você ter um grupo de pessoas que estão olhando seu negócio de várias óticas. Porque, às vezes, você nem sabia disso. Você vai descobrir, né? Poxa, obviamente, né? Quando você tem um problema que você consegue ver antes, você vai ter mais tempo de tomar ação. Ou, às vezes, até de saber que seu negócio está fadado a sumir e ir, né, mobilizando capital para outros segmentos. E aqui, talvez, não tenhamos aqui o dono ou o presidente da GM, da Ford, do Itaú, do Santander, nos assistindo e com essa preocupação. Mas você pode ser um pequeno fornecedor na cadeia, que chega até a montadora, que chega até um banco, e você tem que olhar isso também, né? Eu forneço lá o prego que vai num outro item, que vai num outro item, que vai no carro. Se a empresa principal está correndo risco, a cadeia toda está correndo esse risco. Então, ter essa visão mais holística, né, 360 graus, olhar o todo, entender que uma guerra na Ucrânia pode me impactar sim, claro que impacta. Né? É um mundo globalizado, cada vez mais conectado, tudo que acontece com um impacta todos. E não é só isso não, as pessoas começam a ter hábitos. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui trocar meu carro. Esse carro tem CarPlay wireless? Não, nem cogitei. Você até gostou da estética dele, né? Não gostei. Você tá entendendo? Eu quero chegar, botar meu celular aqui, ouvir a música, continuar ouvindo no carro a música que eu tava. Aí, pô, mas eu só fabrico carro, eu não fabrico equipamento eletrônico. Será? Brulho. Então, assim, é um exemplo que mudou completamente as indústrias de um monte de carro sendo perder o valor de mercado por não ter itens de eletrônicos ali que hoje as pessoas não abrem mão. Sim. Então, assim, você vai pagar não sei quantos mil num carro, pô, não tem um negócio que eu uso wireless aqui, desculpa. Você tá entendendo? Isso aconteceu.
teve muito impacto, muito rápido, no espaço de um ano para o outro, das pessoas não terem mais aceitação em certas coisas que apareceram. Que 2 anos atrás nem existia, nem sabia que era possível. Mas olha só, a questão da velocidade aí é impressionante, né? Como as coisas estão cada vez mais rápidas. Essas evoluções, cada vez mais rápidas. Os ciclos são cada vez mais curtos. Nós demoramos 70 anos, se eu não me engano, para o telefone, primeiro telefone lá ficar realmente em massa. Depois daí para lá, né? Você tem um livro escrito, se eu não me engano, na década de 60, The Medium is the Message, Steve McKillican, se eu não me engano, que fala sobre a questão da televisão naquela época, que falou assim, na televisão é uma forma como nós contamos histórias, só que nós somos sempre espectadores. Mas haverá um dia em que as pessoas poderão conversar com a televisão. Isso foi quase a década de 50. Quanto tempo demorou para a gente realmente, entre ter aquela ideia que a princípio era loucura, e a gente realmente hoje nós temos o YouTube, nós temos podcasts, nós temos que eu falo, mas eu também ouço. Eu falo para um monte de gente, mas as pessoas podem botar no comentário, podem ter contato comigo. Só que daqui para frente, novas ondas, elas serão cada vez mais curtas. Você vê que o ChatGPT foi uma das coisas mais rápidas a atingir 1 milhão de pessoas, em curto espaço de tempo. Só que daqui para frente, muitos negócios serão impactados. Você vê no varejo aí, né? A Shein que chegou e tá. Eles têm uma estratégia, eles têm grana, em questão de 6 meses eles mudam o mercado completamente antes de você perceber. Eu estava vendo o caso da Gap, né? Aquela empresa dos Estados Unidos, que simplesmente está, enquanto o mercado cresce, está minguando. Eu não sei se é a Shein ou estou confundindo com a Amazon, tá vendendo inclusive comida. Sim. É a Shein, não é? A Amazon. A Amazon já tá vendendo. A Amazon já. Eu acho que a Shein tá. Minha esposa falando alguma coisa para uma pessoa que tem o mercado e a pessoa falou assim: sério, até nisso eles entraram? Ou seja, a pessoa tem que se preocupar. Porque uma vez. Era uma importadora de roupa, de não sei o que. Não, cara, daqui a pouco tá vendendo pão poma. Por forma. Porque você vê o seguinte: no fim, o que impacta? Eu ter a cadeia de distribuição. Eu usei um assunto para poder fomentar essa cadeia, mas depois que eu tenho, né? Você vê nos Estados Unidos... Tudo percorre nessa cadeia. 70% das compras, eu acho, se eu não me engano, hoje passa pela Amazon. Você dirige nos Estados Unidos, nas estradas, praticamente... Eu fui ano passado lá, caminhões da Amazon. Mas eles ganharam tanta escala que você pede negócio hoje, em segundo lugar, chega de tarde. Peço de manhã, chega de tarde. Ele tem a cadeia. Pô, mas tu começou vendendo livro? Foi. Né? Só que quando você olha lá o ciclo de Bezos, o livro foi uma forma que possa estocar. Chegou um momento que eles tinham mega impressoras nos depósitos onde ele não estocava mais livro. Você pediu um livro, ele imprimia aquele livro só para você, do jeitinho que você receberia, né? Capa dura e tal. E aí, isso fomentou as novas coisas. Então, poxa, mas quem imaginar que um cara que vendia livro foi concorrer com um cara que vende roupa? No fundo, se as pessoas pensam o seu negócio só com aquilo que você faz, sem entender de fato o que você está entregando... Né? Na verdade, o que a gente está vendo é uma evolução, guardadas as proporções, obviamente, mas uma evolução do nosso modelo, do nosso antigo modelo de Casas Bahia e outras grandes lojas, né, revendedoras. Ou seja, quem vende, quem tem a cadeia é mais importante do que quem fabrica. Sim. O fabricante é o prestador de serviço, no final das contas. Ele faz daquele mesmo negócio uma variação e vai ampliando de uma forma assim muito grande. Ele já tem estrutura. A estrutura já está lá. Exatamente. Aí a capilaridade que ele tem, então, é decisiva, né? Não. Exatamente. Então, assim, quando você é a própria... Inclusive, no mercado investidor, várias empresas estão fazendo canais de distribuições próprios. Ou de loja, ou exatamente, ou com outro nome... Porque tem certas coisas que a gente não consegue ter mais de uma, né? Fala 5 marcas de sabão em pó. Cara, ninguém consegue lembrar. Deve ter dezenas. A nossa mente, ela cabe um... A gente tem umas prateleirinhas para cada coisa ali. Tem umas caixinhas lá. Umas caixinhas ali que depois que ocupou já era. Como é que você muda essa ocupação, né? Então, assim, voltando àquele assunto, está sempre... É igual o tubarão, parar de nadar, afunda. Então, o executivo que acha que já está bem, que está muito bom e
ou uma empresa onde eu cheguei. A gente vê muitos casos desses, né? Até no Conselho de Prática, né? Que eu sempre deu muito certo, de repente passa um ano, não cresce. E se você não cresce no mercado que cresce 30% ao ano, por exemplo, você está descolando, né? Você diminui. Você Diminui. você não sabe. O faturamento está igual, ou aumentou 5%, você perdeu 25% do potencial. Então, assim, estar atento, estar preparado para isso. Agora, qual é o legal, né? Se você fizer um pouquinho, você às vezes já está 90%, já está melhor que 90% das pessoas. Até o caso de ler, está sempre em andamento, está sempre buscando coisas novas, exercitando a mente. Eu não consigo ler muito, eu durmo. Você consegue ler 5 páginas por dia? Consigo ler 5 páginas por dia. Leia assim. 5 páginas por dia dá 1.500 páginas por ano. Por pensar, 1.500 páginas por ano dá quantos livros? Pronto, você já está pelo Brasil melhor que 90% das pessoas. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas têm bota muita energia no agora. Só que você pode saber que o longo prazo, às vezes no curto prazo, 1%, 0,1% melhor cada dia, 1 página por dia, 5 páginas por dia, em um ano faz a diferença absurda. Então, às vezes vai ser muito empresário afoito. Meu Deus, tá acontecendo não sei o que lá, eu tenho que tomar ação. Calma. Vou te dar um exemplo. A área de inteligência artificial, existe uma coisa que ninguém pode fazer por nenhuma empresa. Ter os dados certos e bem guardados. Eu vou te dar um exemplo. Sou uma empresa de cartões. Preciso usar a inteligência artificial. Para pessoa, tem 20 anos que eu sou empresa de cartões. Cara, você tem 20 anos de dados, ninguém vai conseguir tirar isso de você. Modelos de inteligência artificial, cada semana aparece um melhor que o outro. Um que faz aquele primeiro que você achava maravilhoso parecer uma criança de 3ª série. O que vai ser perene e gerar dividendos o resto da vida? Seus dados. Aí o cara quer mexer com inteligência artificial, mas não tem um RP. Um CRM. Um CRM. Então, assim, começa do básico. Começa ali do... Beleza? E se estruture, né? Para você construir uma casa, você precisa ter um... Então, às vezes as pessoas querem botar primeiro, e é legal, porque a busca... O que eu tenho visto? A busca para ter inteligência artificial no meu negócio está forçando o cara a fazer aquele básico que já está fazendo diferença absurda. Você nem está usando inteligência artificial. Mas eu quero... Olha que legal, você já não está nem perdendo mais cliente. Começou por aí. Agora, podemos usar uma IA generativa para melhorar a comunicação com seus clientes? Podemos. Mas olha que bacana, você lembra dos seus clientes, nem existia antes um cadastro único. Entendeu? Então, o básico bem feito, isso daí faz a diferença absurda. David, nós estamos caminhando aqui para o nosso canal, o tempo passa voando, e tem 2 ou 3 perguntas que a gente sempre faz aqui para os nossos convidados, e eu quero fazer para você também, que é o seguinte: primeiro delas, você está lendo, você falou muito aqui de livro, né? E que bom a gente está podendo falar com o público que está aí, talvez dentro desses 0,5%, 2% da população que busca o aprendizado contínuo, inclusive através das leituras. Você está lendo alguma coisa agora, acabou de ler recentemente, ou assistindo um filme, uma série, algo que você possa recomendar para quem está nos assistindo, nos ouvindo? Perfeito. Eu tenho lido bastante coisa relacionada a uma nova área que eu estou gostando de aprender, que é filosofia. Livros Meditações de Marco Aurélio, muito bom. Meditações de Marco Aurélio. Escrito no século I, parece que foi escrito ontem. Livros de Sêneca, todos esses autores estoicos têm muitas lições de vida. Agora, uma série de televisão que eu assisti recentemente e que realmente me deixou assim impressionado e traz várias reflexões, é um documentário da Disney chamado Light and Magic, que mostra o início da indústria de efeitos especiais. Quando o George Lucas, para poder fazer o Star Wars, contratou um monte de cara doido, literalmente, para aquela época, totalmente assim... Disruptivo. Ninguém fez aquilo. Você já trabalhou com efeitos especiais? Nunca trabalhei. E fizeram Star Wars, que você assiste aquilo na década de 70, imagina a visão. E ele vai mostrando a evolução dos efeitos especiais. Light and Magic
É da Disney? É da Disney, o documentário. E mostra que dali nasceu a Pixar, que era um computador. Dali nasceu a computação gráfica. O estagiário dos caras foi quem fez o Photoshop. E o estagiário deles foi o cara que, para poder fazer edições, ele e o irmão fizeram um programinha que chamaram de Photoshop. E que virou o Photoshop, que todos conhecem, né? Foi vendido para Adobe. Mas o grande legal ali é um insight sobre empreendedorismo. Que mostra os bastidores do que é um cara. Por exemplo, igual um Steven Spielberg fala, vou fazer um filme. Você não sabe, você não tem certeza que vai dar certo. Você não sabe se vai ser um sucesso. Você não sabe se vai gastar 30 milhões de dólares e ninguém assistir. E é muito assim, são lições de empreendedorismo que eu gosto bastante, assim, são bastante inspiradoras, assim, eu recomendo a todos. Legal. Com curiosidade até como inspiração. Assim. Obrigado. Muito bem. E a última pergunta que não pode calar, né? Nós estamos aqui falando com conselheiros. Os conselheiros, sim, dão bons conselhos. O que o David de hoje, com toda essa bagagem profissional, de vida, poderia dar de conselho para o David lá de trás, que estava começando, trabalhando em 2, 3 lugares o dia inteiro, né? Sonhando com o futuro. Se você pudesse voltar lá atrás e dar um conselho para você mesmo, que conselho seria esse? Não espere tanto para tentar uma coisa nova. Eu trabalhei na empresa número 1 do Brasil, que todo mundo queria trabalhar, durante muito tempo, até pensar, poxa, será que eu devo empreender? Sim, devo tentar isso? E o único arrependimento que eu tenho é de não ter sido feito antes, né? Então, assim, esse é um dos conselhos. E o outro, leia mais, leia bastante. Ler, ele é muito diferente de você assistir um filme, você sintoniza, você tem uma visão diferente, você usa o seu cérebro, você usa a placa gráfica mais potente do mundo para poder criar as imagens e você começa a ter algo que vai ser o combustível do futuro, que é a criatividade. Então, é o que eu faço até com meus filhos, né? Eu brinco de fazer teatro com meus filhos, de 4 anos, outros de 2. Fazer roteiros. Porque a criatividade ela vai ser o ativo mais valioso. Porque conhecer, saber fazer, vai ter alguém que faça por você instantaneamente, 100 vezes mais rápido e às vezes melhor. Mas saber o que precisa ser feito, isso só o cérebro humano pode fazer. E aí só exercitando. E a criatividade se exercita criando. Então eu até falo assim, ler te dá essa capacidade criativa, né? E experimentar, sim. Acho que é a dica que eu daria lá pro David com 16 anos. Muito bem, já pensou onde esse David estaria hoje? Se o de agora já está explodindo? Com 12 filhos, pelo menos. Com certeza. David, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Udo, também, parceirão. Eu que agradeço pela esse bate-papo, oportunidade. Passou voando. E você que nos assiste aí, então, convido você a curtir esse episódio, deixar aqui o seu comentário também. Se porventura tem algum comentário, uma pergunta, pode deixar escrito aqui no nosso canal também. A gente vai fazer chegar aqui ao David para que ele possa responder também a sua possível pergunta. Se você ainda não está inscrito no canal, procure aí o sininho, faça a sua inscrição para receber as notificações dos próximos episódios. Podcast Os Conselheiros, toda segunda-feira, às 20 horas. Eu, Marcelo Simonato, junto comigo, meu irmão Udo Guilherme, entrevistamos hoje nosso querido amigo David Beach. Muito obrigado, David. Suas últimas considerações? Bem, gostaria de agradecer imensamente o convite, agradecer quem nos assiste. É isso. Nunca pare de aprender, que isso é algo que eu acho que paga os juros mais valiosos que existem hoje, né? É o conhecimento acumulado. É isso. Muito bem. Show de bola. Você? Aquilo que o Eduardo sempre fala para a gente, né? O nosso conhecimento ele é incompleto e é provisório. É isso aí. Então a gente precisa sempre estar alimentando essa super máquina que a gente tem aqui em cima, né? De modo que a gente torne a nossa vida cada vez melhor e, né? Afinal, a gente tem uma missão social também. Com certeza. Né? Nós, enquanto conselheiros, ajudando as empresas, isso
se espalha de uma maneira assim exponencial. E é isso que a gente precisa fazer aqui. Tá certo. Perfeito. Muito bem. Chegamos ao fim, então. Muito obrigado a você que esteve conosco e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço.